paz esteja com todos. Pega a tua Bíblia, aleluias. Abre lá no livro de Mateus. Glórias a ti, Senhor, tu és santo, 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 santo. Mateus capítulo 4. Aleluia, Jesus, aleluias. Aleluias. Mateus capítulo 4, versículo 16 em diante. Aleluias. Aleluias. Amém? Mateus 4, versículo 16 em diante. 16 e 17. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Repetindo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Coloca a tua Bíblia no banco, vamos orar, vamos falar com Deus, aleluias. Glórias a ti, Senhor, aleluias. Santo é teu nome, Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela palavra. Nós te agradecemos, Deus, porque Tu estás presente neste lugar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos. Nós te pedimos, Senhor, vem nos ensinar nessa noite. Pai, que o Senhor esteja trabalhando em cada coração, que o Senhor esteja, Senhor, falando no íntimo da nossa alma. Espírito Santo, a obra é Tua. Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Estamos aqui porque queremos mais de Ti, Senhor. Queremos ser ensinados por Ti, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que tudo aquilo que possa vir, Senhor, para atrapalhar, Senhor, de ouvir a Tua voz, de ouvir os Teus ensinamentos, que caia por terra agora, que só a Tua presença tenha lugar neste lugar. Te louvamos, Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluias. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Aleluias. Então hoje nós vamos falar, o tema da mensagem é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Amém? Aleluias. Amados, Deus, Ele me deu essa palavra nessa madrugada para trazer para a igreja. E eu, meu Deus, o que eu vou falar disso? Mas a palavra de Deus é: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E algumas traduções diz: é chegado o reino de Deus. Amém? E nós vemos aqui Jesus, Ele falando, ali diz assim que o povo estava em trevas, que o povo estava assentado nas trevas, e o povo estava na região da sombra da morte, e eles viram e raiou a luz. E desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E um pouquinho adiante, lá no capítulo 3, versículo 2, nós vemos João Batista também falando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Então Jesus, quando Ele chegou ali e falou para aquela multidão, para aquele povo que estava em trevas, e que Ele chega e anuncia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que Ele está falando? Arrependei-vos porque eu cheguei. Porque Jesus é o reino dos céus. Amém? Jesus é o rei, o Senhor é o dono do reino. Então Ele tinha chegado naquele momento, porque quando eles olharam para Jesus, eles viram
uma grande luz. Amém, amados? E ali o reino de Deus foi inaugurado na terra, quando Deus mandou Jesus para o nosso meio. Quando Deus mandou o seu Filho, o Rei Jesus, que ele veio, deixou o seu reino e veio aqui para a terra, foi inaugurado o reino de Deus. O próprio Deus mudou o rumo da história ao manifestar-se em forma de homem através de Jesus. Amém? Você entende isso? Jesus, ele iniciou o seu ministério aqui na terra com a mesma mensagem que o povo tinha ouvido João Batista falar, né? Arrependei-vos, porque João Batista veio e ele preparava o caminho para o rei que viria, né? Então, quando João Batista veio, ele falava: aplanai o caminho, né? E arrependei-vos, né? Porque é chegado a vós o reino dos céus. E quando Jesus ele vem com a mesma mensagem. Por que esse arrependei-vos? Arrependei-vos porque é chegado o reino. Isso significa que Deus, ele quer que a gente apresente para ele os nossos pecados, que nós nos colocamos diante dele como pecadores, porque somos pecadores. E Deus, ele quer que nós nos arrependamos e chegamos diante dele, confessando os nossos pecados com humildade, para que ele possa vir reinar em nós. Porque Deus não reina onde há impureza. Amém? Então, quando ele fala isso, é chegado o reino de Deus. Isso significa que a espera daquele povo que estava em trevas, a espera daquele povo que estava no vale da morte, tinha acabado. O tempo da ação soberana de Deus na história da redenção havia se cumprido, porque Jesus tinha chegado ali. E eu quero dizer para você que esse reino está dentro de mim, está dentro de você. Você tem noção disso? Que o reino de Deus está sobre mim, dentro de mim e dentro de você? Que nós carregamos esse reino a partir da hora que nós falamos, que nós aceitamos Jesus e que a gente recebe esse Jesus na nossa vida, esse reino passa a fazer parte de nós. Amém? Tem alguém aí que tem o reino de Deus? Aleluia. Então, se você tem o reino de Deus, se você tem Jesus, eu quero te dizer que é chegado na tua vida o reino de Deus. Aleluia. O reino de Deus havia chegado porque o rei em pessoa estava ali. Ele chegou no meio daquele povo e diz: é chegado. E quando a gente olha, quando João Batista falava, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, João Batista falava, preparando o caminho para aquele rei que viria. Mas quando Jesus chega diante daquele povo prisioneiro, daquele povo que estava em trevas, diz ali que este povo viu uma grande luz. Ele viu o príncipe da paz, o Deus conselheiro, aquele que estava prometido lá no livro de Isaías, que um menino ia nascer, e o nome dele seria Conselheiro, Príncipe da Paz. Então esse Príncipe da Paz, este rei, veio sobre nós. Onde Jesus chega, chega o reino de Deus. Jesus chegou na tua vida? Se ele chegou na tua vida, dá glória a Deus, porque o reino de Deus está aí. Porque os judeus, eles aguardavam, eles estavam ali aguardando a chegada desse reino. Eles esperavam que esse reino viesse e que eles viriam esse reino visível. Mas eles tinham uma expectativa e a expectativa deles era errada, não era correta, porque eles esperavam um reino que se manifestasse, um Deus que vinha e ia cessar guerra, um Deus que vinha e ia mudar toda a história, ali para eles visível.
Mas eles estavam enganados, porque Deus, o rei, quando veio, ele se revelou de maneira diferente. Abra lá em Lucas 17, 20. Lucas 17. Lucas 17, 20. Diz assim: então eles interrogavam Jesus por esse reino que viria. Quando viria o reino de Deus? E aqui diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Em algumas traduções diz: o reino de Deus está em vós. Então, assim, eles esperavam um reino totalmente diferente, talvez um reino cheio de pompa, e o reino de Deus, Deus diz assim, está entre vós, está em vós. E se o reino de Deus está em nós, nós temos que mostrar esse reino por onde nós passarmos. Nós temos, aonde nós chegarmos, manifestar a glória desse reino. Como que você tem levado esse reino por onde você passa? Onde você chega, as pessoas têm visto esse reino na tua vida. Onde você chega, se tem guerra, você consegue ver se transformar em paz. Onde você chega, se tem alguém enfermo, você consegue ver a cura, a liberdade que Deus dá sobre a tua vida para essa pessoa. Onde você chega com o reino de Deus, você consegue mostrar a diferença nesse lugar. A palavra de Deus diz que o reino de Deus está em nós. E quando Jesus chegou ali, diz: é chegado o reino, aquele povo viu a luz, aquele povo viu a transformação, aquele povo viu Deus, viu o reino de Deus. O reino de Deus, ou o reino dos céus, está dentro de cada um de nós, e ele é revelado pelo Espírito Santo. Se o reino está em você, o Espírito Santo vai transbordar de dentro de você. Se o reino está em você, você vai orar por alguém, talvez possesso, talvez aprisionado, e o demônio, o diabo tem que bater em retirada, porque chegou o reino de Deus. Porque você chegou e o reino de Deus chegou junto com você. Amados, muitas vezes a gente tem o reino de Deus, chega nos lugares e a gente tem medo do reino das trevas. E muitas vezes a gente chega em lugares onde nós temos que manifestar o reino de Deus no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, para os nossos vizinhos, e a gente muitas vezes não está manifestando esse reino de Deus. As pessoas não têm visto esse reino que eu e você carregamos dentro de nós. Porque o reino de Deus transborda o poder do Espírito Santo. Como está esse reino na tua vida? Eu digo assim que na nossa casa, muitas vezes é difícil de você mostrar o reino de Deus. Você mostra o reino de Deus no teu trabalho, você mostra o reino de Deus dentro da igreja, você mostra o reino de Deus para outras pessoas, mas dentro da tua casa, as pessoas têm visto esse reino em você? Eles têm visto esta paz em você? Eles têm visto esse controle que o Espírito Santo traz na nossa vida? Esse domínio próprio que o Espírito Santo traz para nós? Será que as pessoas têm observado, têm sentido esse reino de Deus através da minha e da tua vida? Será que num lugar que você chega, onde o inferno está aprontando, e você chega e você ora e você sai, e a pessoa diz: pastor, eu senti uma paz dentro da minha casa. Será que você tem manifestado esse reino?
palavra de Deus diz que se nós temos Jesus, se nós aceitamos Ele, este reino está dentro de mim e de você. E o Espírito Santo vai manifestar esse reino. Se você tem o reino de Deus dentro de você, então não pode ter mente de escravo, mas nós temos que ter mente de cidadão dos céus. Você tem o reino de Deus aí? Como está a tua mente como cidadão dos céus? Será que é aquela mente que está reclamando, murmurando, dizendo, eu não consigo vencer essa luta, porque a situação lá em casa não está nada bem, porque eu não consigo perdoar essa pessoa, porque... Como está a tua mente? De escravo ou de cidadão dos céus? Para que esse reino venha sobre nós, Jesus diz, arrependei-vos. Nós precisamos confessar os nossos pecados para que esse reino venha sobre nós. Como está a tua mente? Mas, pastora, nós já se arrependemos, já aceitamos Jesus, mas a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, que eu e você somos pecadores. E que todos os dias nós temos que chegar diante de Deus e apresentar os nossos pecados. E todos os dias confessar o nosso pecado. Então nós devemos nos arrepender, porque se nós não nos arrependermos, se eu e você não se arrepender diante de Deus, nós não podemos, nós não vamos nos submeter ao reino dos céus, ao governo de Deus. Se eu não confessar o meu pecado, se eu não me submeter a Deus, eu não posso me submeter ao governo de Deus, porque eu não sou capaz de obedecer para fugir do pecado, para confessar o pecado diante de Deus. O pecado, e o que é esse pecado? São as nossas práticas antigas. Nós queremos viver do nosso jeito. Deus diz para nós, é preciso deixar o egoísmo, é preciso deixar o orgulho, é preciso se arrepender das nossas mentiras, seja ela grande ou pequena, porque não existe pecadinho e pecadão. Mas nós precisamos nos abrir mão das coisas que não agradam a Deus. E muitas vezes a gente faz de conta que abre mão das coisas, das inclinações da nossa carne. E Deus diz assim, você precisa se arrepender, porque é chegado o reino dos céus. Quando nós não nos arrependemos, nos impede de estarmos debaixo do governo de Deus. Será que esse reino está em você? Cada dia que nós chegamos diante do Senhor, nós temos alguma coisa para a gente apresentar diante de Deus. E se nós não apresentamos o reino de Deus, o governo de Deus, não pode vir sobre a nossa vida. Uma pessoa que não se arrepende, ela não consegue obedecer a Deus. Ela nunca estará debaixo do governo de Deus por causa dos pecados. Daí é a hora que a gente diz assim, Deus não escuta a minha oração, porque as coisas na minha vida não acontecem. Você tem se submetido ao governo de Deus? Então a Bíblia diz que nós somos pecadores e temos que nos arrepender. Sem arrependimento, ninguém verá o reino de Deus. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não poderão receber e andar no reino enquanto não se arrepender. Jesus diz, arrependei-vos. Amado, se tem alguma coisinha no nosso coração, é hora da gente chegar e entregar para o Senhor. Todo aquele que não se arrepende, sabe o que diz a palavra? É escravo do pecado. Tem mente de escravo. Você pode dizer assim, pastora, mas eu sou, eu tenho um temperamento difícil. O que Deus está dizendo?
Para você que tem um temperamento difícil, Ele está dizendo que nós temos que buscar o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, o que que é? O fruto do Espírito é mansidão, é controle, é domínio próprio, mansidão. Se eu não busco essa mansidão e continuo dizendo, mas eu sou assim mesmo, Deus está dizendo, você é escravo do pecado. Pastora, mas eu não consigo amar as pessoas, não consigo me achegar. Se você não tem buscado isso que Deus diz que o reino dele é amor, você é escravo do pecado. Se Deus diz para nós, você precisa perdoar a pessoa que tem te feito mal, a pessoa que tem te ferido, e você diz, pastora, mas isso eu não consigo. Você não tem mente de cidadão dos reinos, você tem mente de escravo do pecado. E Deus diz assim, que Ele quer trazer liberdade. É chegado o reino dos céus, é chegado até eu e você o reino de Deus. E a palavra segue, arrependei-vos. Se você não tem buscado, se você não tem dado esse teu tempo para Deus, o teu tempo para Deus é pequenininho. Você diz, pastor, eu não tenho tempo. Mas se a gente olhar bem, nós temos tempo. Nós temos tempo sim. Então Deus disse, a gente não está sendo bom mordomo do nosso tempo, a gente não tem cuidado do nosso tempo. Ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tire essa mente de escravo e tenha a mente de cidadão dos céus. Tem reino dos céus aí? Aleluia. Se não teve até agora, comece a dizer, Deus, eu me arrependo. Deus, tira de mim isso. Deus, tira essa natureza que não te agrada. Tira essa fala que não te agrada. Porque muitas vezes a gente fala do nosso pecado com orgulho do nosso pecado. E Deus diz, mente de escravo, arrependei-vos. Porque Ele quer te encher com o fruto do Espírito. Amém? Essa é a única maneira de nós renovarmos a nossa mente para receber o reino de Deus, o total reino de Deus, que é o arrependimento. Eu falei, Deus, como é que eu vou pregar isso, falar de arrependimento, falar das coisas para uma igreja que já está na tua presença? Mas nós temos muitas vezes não recebido o reino de Deus, porque nós temos pecadinhos de estimação. E Deus diz, arrependei-vos, tire a mente de escravo. O reino de Deus precisa ser estabelecido em nós. Você está vivendo em trevas, você está vivendo em luta, você está vivendo em choro, você está vivendo por tribulação, você está vivendo uma situação que as coisas parecem que não andam na tua vida, situações que parece que nada dá certo. Deus diz, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Aleluia. Mas a pergunta é, o que você tem feito com o reino de Deus que está dentro de você? O que você tem feito? As pessoas têm conseguido ver esse reino? Você tem conseguido transbordar esse reino? As pessoas têm olhado para você e falado, nossa, você realmente é uma pessoa de Deus. Será que as pessoas têm visto essa luz resplandecer em você? Amados, lá em Lucas 9, você pode abrir tua Bíblia em Lucas 9. Quando pergunta o que você tem feito com esse reino, lá em Lucas 10, Lucas 10. Lucas 10, 3 diz assim: e dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiro para a sua seara. E no 3 diz assim: ide
Eis que vos mando como cordeiro no meio de quem? De lobo. Deus está falando, eu estou te enviando como ovelha no meio de lobo. Ele diz, você é servo de Deus, você é filho de Deus, você carrega o reino de Deus, e eu estou te enviando no meio de lobos. E às vezes a gente diz, Deus, eu não aguento, Deus, faça alguma coisa com aquela minha vizinha, com aquela pessoa que mora dentro da minha casa, com aquela pessoa que trabalha comigo. Deus diz, eu estou te enviando no meio de lobo. E você tem o reino de Deus. E o reino de Deus tem que fazer a diferença. O reino de Deus tem que transbordar no lugar por onde você passar. E às vezes a gente está dizendo, Deus, tira de perto de mim, põe longe de mim essa pessoa. Deus, eu não consigo, não suporto. Ele diz, você tem o reino de Deus. É chegado o reino de Deus na tua vida. E você é enviado não no meio de ovelhas, você é enviado no meio de lobos, para que você mostre e transborde o Espírito que está em você, que habita em você, o reino de Deus. E às vezes a gente vê pessoas reclamando para Deus, tira de perto de mim, consome, dá um sumiço, manda para outro mundo, manda para outro planeta. E Deus diz, você veio de outro planeta, você veio de outro reino, para mudar o reino aqui. Aleluias. E os discípulos não paravam, eles iam, foram, a seara é grande, mas são poucos que querem fazer essa diferença, são poucos que querem mostrar esse reino de Deus. E ali ele diz assim, que a seara é grande, mas são poucos. E logo lá no 9 ele diz assim, que eles iam no meio de lobo, como ovelha no meio do lobo. E o que eles iam fazer? E curai enfermos, e que nela houver, e dizei, é chegado o reino de Deus. Então você vai estar no meio de pessoas, doente talvez, perturbado talvez, endemoniado talvez, e Deus está dizendo, você vai chegar, vai curar os enfermos que ali existem, os perturbados que ali existem, os endemoniados que ali existem, e vai dizer para eles, é chegado o reino de Deus. Aleluia. Olha que Deus está falando para você. Você vai estar no meio deles. E eles vão ver que chegou o reino de Deus. Porque tem diferença na maneira de tratar. Aleluia. Os discípulos não paravam. Era isso que Deus estava ordenando para eles. E no versículo, em Lucas 9, 2 diz assim, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Tem alguém murmurando aí por causa das lutas, pelas coisas que estão passando, pelas pessoas que estão perseguindo, pelos perturbados que estão ali, pelos desavisados, pelos endemoniados, e Deus diz assim, você vai dizer, é chegado o reino de Deus. Você chegou ali, vai ser diferente. Porque o reino de Deus está sobre a tua vida. Jesus também não parava. Lá em Lucas 11. Lucas 11, versículo 20. Ele estava no meio de lobos, onde ele estava expulsando Satanás, e ali ele era acusado. Eles diziam que ele expulsava Satanás por Beelzebu, e ele diz assim, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Jesus podia sair dali e deixar eles se ferrando com Satanás, com Beelzebu, com demônios, mas ele expulsava, porque ele trazia o reino de Deus. O reino de Deus traz liberdade, o reino de Deus traz cura. Aleluia.
O reino de Deus nos dá capacidade para expulsar demônios, curar enfermos. Ele diz: eu te dou autoridade, eu te dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Esse é a autoridade, é o poder de quem tem o reino de Deus. Em Coríntios 4 diz assim: o reino de Deus não consiste em palavras. Não adianta eu ficar falando, porque eu sou crente, porque eu sou cristão, eu sou evangélico. Se você é tudo isso, comece a mostrar, comece que eles possam ver essa evidência de que Deus está na tua vida. Se você é um cristão, se você é um filho de Deus, as pessoas vão ver evidências, não é só as tuas palavras. Porque falar, como diz o pastor, até papagaio fala. Né? Agora, fazer, isso é a diferença. Tá? Então, se você tem o reino de Deus, muitas vezes a gente diz que é cristão e está envergonhando o nome de Deus lá fora. Está envergonhando o reino que está dentro de você lá fora. Está tendo atitudes de quem não está no reino de Deus. Está usando palavras de quem não é do reino de Deus. Ele diz: você tem que se comportar como verdadeiro cristão, como verdadeiro pessoa que frequenta o reino de Deus. Aleluia. O reino de Deus é estabelecido quando o céu e a terra se encontram. E como pode o céu e a terra se encontrar? É Deus em você, é Deus em mim. O céu e a terra se encontram quando nós dobramos nossos joelhos e buscamos a direção de Deus. O próprio Deus vem nessa terra. Nesse vaso de barro, o próprio Deus vem sobre nós. Então, céu e terra se encontram quando nós nos colocamos na presença de Deus. Agora, se você não se coloca na presença de Deus e não tem buscado esse Deus, eu quero te dizer, meu amado, que você não vai dar evidências do reino lá fora. Você não vai testemunhar desse Deus lá fora. Você vai mostrar uma vida de fraqueza lá fora. Você vai ser um crente que vai estar murmurando lá fora. E que as pessoas vão olhar para você e dizer: servir o Deus que você serve e ter uma vida derrotada igual você tem, eu não quero. Agora, quando nós servimos, isso quer dizer, não vai passar por luta, pastora? Não vai passar por sofrimento? Vamos sim. Mas a gente sabe quem nós servimos. Até falei de manhã, Jó passou por tudo isso e muito mais. E Jó dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive. Paulo passava por tudo isso preso, escrevendo as cartas aprisionado, mas ele dizia assim: eu sei em quem eu tenho crido. Porque ele sabia que tinha um Deus, um reino que lutava por ele. Amados, nós temos que começar a aprender a dar testemunho do Deus que nós servimos. Amém? Tem reino de Deus aí? Tem testemunho do reino de Deus aí? Aleluia. Sabe, quando o reino de Deus, céus e terra se encontram, é quando nós baixamos a nossa guarda e deixamos de querer fazer do nosso jeito e começamos a fazer conforme a vontade de Deus. Quando nós deixamos de fazer a nossa vontade e nos prostramos diante de Deus e rendidos à sua vontade, então Deus, ele vem e toma o controle da minha e da tua vida. Não importa a luta que você está passando, não importa as barreiras que você tem enfrentado, não importa os inimigos que têm se levantado, Jesus, diante de tudo aquilo que estava à frente dele, a cruz, a perseguição, ele dobra o joelho, porque nós podemos sentir medo, nós podemos sentir, mas ele dobra o joelho e diz para o Senhor: se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Aleluias. Então Deus, quando o reino dele está em nós, pode vir a luta,
Pode vir a enfermidade, pode vir as adversidades, pode vir as tribulações, mas nós sabemos a quem nós temos servido. E nós sabemos que o reino de Deus vai lutar por nós, que o reino de Deus vai bradar por nós. Nós temos essa autoridade na nossa vida. Nós temos autoridade para chegar diante de uma pessoa enferma, impor as mãos e orar e ver o reino de Deus agir. Nós temos autoridade para chegar numa pessoa endemoniada e pôr a mão, e às vezes não precisa nem você pôr a mão, mas você dá uma ordem para que Satanás bata em retirada, e ele tem que bater em retirada, porque o reino de Deus chegou junto com você. Aleluias. Se você não está tomando posse desse reino que está em você, comece a dizer: Deus, eu quero tomar posse. Eu quero, porque a autoridade Ele já deu. A autoridade Ele já liberou. Nós precisamos querer tomar posse. E chegar dentro da nossa casa. E quando você pisar dentro da tua casa, seja a situação que esteja acontecendo ali, que você possa chegar e dizer: é chegado o reino de Deus nesse lugar. E que as trevas possam bater em retirada, porque onde Jesus chega, as trevas não permanecem. Quando diz é chegado o reino de Deus, está dizendo: Jesus chegou. Você estava em treva, Jesus chegou. Você estava em luta, a luz chegou. Aleluias. Deus, quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Deus vem e Deus toma o domínio da nossa vida, da nossa situação, e não tem trevas que permaneça onde chega o reino de Deus. Amém? O que Deus está dizendo para você? Que Ele quer que você ative esse reino na tua vida. Se tem alguma coisa que está impedindo que esse reino tenha toda essa autoridade na tua vida, comece a entregar para o Senhor a palavra de Deus, a pregação de João Batista, a pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus está aí, para mim e para você, meu amado. O reino de Deus está aí. O reino de Deus está em mim e está em você. Mas as evidências de que Ele está em nós é através da nossa vida de santidade perante esse Deus. Temos pecado? Temos. Temos falha? Temos. Mas a cada dia nós temos que chegar diante dEle e dizer: Deus, venha o teu reino, anule toda essa podridão, anula todo esse pecado, tira toda essa imundície, toda essa sujeira na minha vida, porque eu quero testemunhar o teu reino lá fora. Eu quero chegar, aonde chegar, dizer: é chegado o reino de Deus. Amados, eu falo que tem lugares que muitas vezes a gente vai, é chamado para ir, e a gente vê a transformação daquele lugar, porque a gente vê que o inimigo, que a falta de paz, que a guerra tem que bater em retirada, porque chegou o reino de Deus. Eu falo: Deus, não deixa eu entrar num lugar se o teu reino não for comigo. Então nós temos que ter essa ousadia em Deus. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter mente de escravo, mente de covardia, mas nós temos que ter a mente de cidadão dos céus. Amém? Então o que Deus está te despertando? Comece a entrar dentro da tua casa como cidadão dos céus, pisando com autoridade e declarando que dentro da tua casa, da tua família, nos lugares que você passar, é chegado o reino dos céus. Amém? Que esse reino possa estar vivo, ativado em você. Se não está ativado, comece a dobrar o teu joelho e dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. Amém? Aleluias. Então essa é a palavra de Deus para nós. Ativa esse reino. Ativa esse reino na tua vida. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Talvez você esteja passando por situação. Talvez você esteja passando por situação de luta, situação de guerra, e muitas vezes se achando fraco,
Mas Deus diz, nele nós não somos fracos. Então coloca a mão no teu coração e começa a pedir esse reino para a tua vida. E eu quero te convidar, se você, dentro da tua casa, na tua família, tem enfrentado situações de guerra, eu quero te convidar a vir aqui para frente. Vamos orar por você. Vamos orar para que Deus esteja manifestando esse reino dentro da tua casa. Então eu te convido a vir aqui para frente. Se você está passando por luta,